Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meu senhor e minha senhora que está aí do outro lado nos assistindo. Gente, vídeo cheio de informações. Já vai colocando aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo. Deixe também o like para ajudar a fortalecer o nosso canal e se inscreva também no canal aqui clicando no botão inscrever-se. Clica nesse botão, clicou, já está inscrito no canal e ativa o sininho das notificações para receber novos vídeos. Sem mais enrolações, bora para as informações e bora para o vídeo, pessoal. Pois não, João, qual é a informação para a gente ouvir, Olavo? Aliados de Pablo Marçal consideram que a divulgação de um laudo falso contra Guilherme Boulos às vésperas da eleição foi preponderante para a derrota do empresário na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O Poder 360, Pitoli, apurou que o empresário foi avisado sobre possíveis consequências e foi aconselhado a fazer um pronunciamento logo depois que os primeiros indícios de falsidade foram revelados. Aliados disseram ao jornal que Marçal dá muita liberdade aos jovens que cuidam de suas redes e que essa confiança para a realização de postagens em massa pode ter prejudicado sua campanha logo na reta final. Depois da derrota, Marçal afirmou que não publicaria o documento se soubesse que era falso. Os aliados do ex-coach acreditam que uma parte do eleitorado definiu ou mudou o voto depois do episódio por dois motivos. O primeiro é ter considerado que Marçal passou dos limites com a ação, e o segundo foi motivado por uma dúvida quanto à legalidade do processo eleitoral, uma vez que o candidato poderia ter a vitória anulada por inconformidades com a lei eleitoral. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, minimizou a divulgação como um dos fatores que o levaram ao segundo turno. Ao ser questionado por jornalistas depois do resultado das urnas, disse que sempre esteve em primeiro na maior parte das pesquisas e também no tracking interno da campanha. Tem um vídeo, Pitoli, bem curtinho que eu separei, do Pablo Marçal afirmando ontem, durante a apuração dos votos, que vai respeitar a vontade do povo nas urnas e declarou também que pretende concorrer nas eleições de 2026. Vamos ouvir. São Paulo perdeu a única oportunidade de me ver prefeito dessa cidade. Meu coração estava 100% entregue a isso. Mas confesso que a vontade do povo nas urnas, ela prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão querendo construir aí algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. E a gente chegou de última hora. Que Deus abençoe a nossa cidade de São Paulo, o Brasil e o povo brasileiro. Eu acredito de verdade no Brasil e no brasileiro. E para finalizar, eu combati um bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. E 2026 está logo ali. Resultado das eleições municipais desse domingo. Vamos começar pelo assunto mais relevante e que mexe mais com as emoções, digamos assim. São Paulo, né? São Paulo permitiu, para começo de conversa, que um comunista radical, invasor de propriedades, que tinha uma turma criminosa que jogava coquetel molotov na Fiesp, chegasse ao segundo turno com a ajuda da imprensa que normalizou o Boulos. Isso, para mim, é uma derrota por si só. Mas tudo bem. Pablo Marçal fez uma lambança no final, parece que nos 45 do segundo tempo deu um tiro de bazuca no próprio pé, então foi para o segundo turno o Nunes com o Boulos. O Nunes apoiado aí pelo Jair Bolsonaro, Silas Malafaia, Tarcísio, acima de tudo, que foi um dos que mais se empenharam em sua disputa, mas eu estou vendo alguns bolsonaristas felizes porque virou um fla-flu contra Marçaletes e tudo mais. Eu não analiso dessa forma porque eu quero o bem de São Paulo, eu não estou em torcida nenhuma, não sou cheerleader, não tenho político de estimação, não sou candidato a nada, nem tenho partido, filiação partidária. Então, eu vejo com tristeza a volta do Teatro das Tesouras. Ninguém pode comemorar de fato o Nunes como alguém que represente a direita, mesmo que o Marçal despertasse ali muitas ressalvas e dúvidas quanto à sua, digamos assim, honestidade na defesa desses valores e tudo mais, né? A imagem da comemoração do Nunes indo para o segundo turno diz muito. Kassab ao lado dele, né, do Tarcísio e por aí vai. O Kassab, aliás, que foi o grande vencedor dessas eleições. O PSD, o partido do Rodrigo Pacheco, aquele que protege o Alexandre de Moraes no Senado, o PSD foi o partido que mais fez prefeituras pelo país. A máquina do centrão fisiológico é
quem mais tem a comemorar nessa eleição. Então, de novo, não acho que a direita em si tenha muito a comemorar, mesmo que seja uma direita bolsonarista, cá entre nós. E vale dizer também que a tese do Valdemar foi uma tese furada, que o Bolsonaro parece que encampou, né? A direita não vence em São Paulo. Puxa vida, o Marçal, que surgiu do nada na política, sem partido, sem máquina, sem recurso público, dando tiro de bazuca no pé aos 45 do segundo tempo, embolou o jogo e chegou ali aos 28%. Imagina o Ricardo Salles se tivesse apoio do Tarcísio, do Bolsonaro, a máquina do PL por trás, o pastor Silas Malafaia, que ficou demonizando o Pablo Marçal todos os dias. Imagina se tivesse todo mundo a favor da direita verdadeira, se não teria chance. Eu acho que teria. Então quem ficou feliz mesmo foi o sistema. É o PSD, é a turma do velho tucanato, ainda que o PSDB, né, tenha afundado de vez. Cristina Grêmio arrasou em Curitiba, sozinha, sem partido, sem nada, mas sem as loucuras, talvez, do Marçal. Ela conseguiu ir para o segundo turno com o Pimentel, então isso merece também um destaque, e que inveja, né? Porque o Pimentel tem como vice o Paulo Eduardo Martins, que também é um cara de direita, conservador, então que inveja de Curitiba, né? O PT sai enfraquecido, porque em que pese ter subido algumas prefeituras, em número geral, né, nas principais capitais foi uma desgraça, e você olha lá, Bahia, Piauí, concentra o grosso das prefeituras do PT, mas o Lula como cabo eleitoral no país é um fracasso, como a gente já sabia. Os filhos de Bolsonaro sempre muito votados, o Jair Renan ficou quieto na campanha para não falar bobagem, né? O clã todo bolsonarista está na política. Vale dizer que isso não é muito o retrato de uma visão outsider, né? Cá entre nós, eu sei que os bolsonaristas não gostam quando a gente lembra disso, mas é a verdade. Zoe Martins, parabéns, vereadora eleita. Joyce Hasselmann, nem tanto. A gente brincava, né, que não vence nem para síndico. Tá aí, saiu de mais de 1 milhão de votos para deputada federal e agora teve 1.000 e pouquinhos votos para vereadora, ela que tinha a pretensão de ser presidente. Então a gente se diverte com algumas coisas, comemora outras, lamenta a maioria. O Rio de Janeiro eu nem vou falar, porque o meu saudoso Rio reelegeu no primeiro turno um malandro carioca, não é mesmo? Duda Paz, tendo do outro lado alguém como Ramagem. O Rio merece a desgraça que tem? Acho que sim, né? E é isso aí, turma. Bolsonaro terá algumas saias justas para administrar no segundo turno eleitoral. Em São Paulo, tranquilo, ou nem tanto. Haverá disputa entre o prefeito Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Fácil, Bolsonaro vai apoiar tranquilamente Ricardo Nunes. Vai ter que ser mais ostensivo do que foi no primeiro turno, mas vai apoiar. Meia saia justa, essa de leve, não vai apertar tanto assim. Quem se deu bem nessa eleição paulistana foi o governador Tarcísio de Freitas, que desde o primeiro momento apoiou Ricardo Nunes. E aí ficou bem na fita politicamente. Mas agora Bolsonaro vai ter que apoiar o candidato que também leva o apoio de Gilberto Kassab em São Paulo. É o Ricardo Nunes. Mas o caso Kassab fica pior ainda no caso de Curitiba, porque lá Eduardo Pimentel e Cristina Grêmio vão disputar o segundo turno. E aí como é que fica? Bolsonaro vai ter que manter o apoio a Eduardo Pimentel, que é o candidato Gilberto Kassab, do PSD, contra a Cristina Grêmio, que bolsonarista histórica, todo mundo a reconhece como tal. Os eleitores de Bolsonaro foram os grandes responsáveis por colocar a Cristina no segundo turno em Curitiba. E agora, lá a saia vai ser apertadíssima, porque Bolsonaro tem o seu candidato a vice na chapa do Pimentel. Mas como é que ele fica se ele não apoiar ostensivamente a Cristina Grêmio? Vai queimar o filme perante o eleitorado bolsonarista, que, nesse caso, não deve seguir a ordem do seu líder. A tendência é que ele apoie a Cristina Grêmio.
embora a Cristina vá ter um grande desafio, porque ela vai para um segundo turno não tendo apoio da base de vereadores, o que pesa muito numa eleição, sobretudo no segundo turno. Mas já vai ser um embate aí interessantíssimo. Jair Bolsonaro pode ser considerado um grande vencedor nesse primeiro turno? Com certeza, sim. Conseguiu reeleger seu filho Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, foi o mais votado, e também emplacou o 04, seu quarto filho, o Jair Renan, em Balneário Camboriú. Fez bem, foi bem Bolsonaro. Também conseguiu alguns outros milagres, por exemplo, Bruno Engel conseguiu ir para o segundo turno em Minas Gerais. Vai ser uma disputa interessantíssima também, muito forte por lá. Bolsonaro vai poder ter presença forte, emplacando um candidato de peso. Também vai estar presente, Bolsonaro vai também ter chance de participar de outros turnos em que vai ter força eleitoral. Tipo uma eleição que foi importante, que tem muito, é bem sintomática, uma eleição de força da direita. Vai ser na Paraíba, em João Pessoa. Cícero Lucena vai disputar com o bolsonarista Marcelo Queiroga. Vai ser, Bolsonaro está desse lado certo, vai ficar bem nessa história aí, não vai ter tanto desgaste. No Rio de Janeiro, não deu certo. O candidato de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, não emplacou. Eduardo Paes, do PSD do Kassab, venceu no primeiro turno. Agora, em Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara, Bolsonaro aí pode ter uma missão importante para jogar todo o seu peso e prestígio na cidade Sorriso, em que os comunistas adoram dizer que eles dominam totalmente por lá, comunismo com o pedetismo velho de Leonel Brizola. O candidato, o atual prefeito, ou prefeito tecnicamente, né? Porque na verdade o que se comenta lá é que Rodrigo Neves é o prefeito de fato de Niterói, já é, mas estava disputando essa eleição agora como candidato, embora ele fosse o supersecretário da administração anterior do Grael. Mas ele vai ter que encarar um segundo turno contra o candidato bolsonarista Carlos Jordi, que surpreendentemente conseguiu mostrar força e chega ao segundo turno em Niterói. Bolsonaro vai ter que jogar pesado por lá. Agora, de novo, vale a pergunta de Curitiba. Bolsonaro, como você vai resolver essa saia justa de Curitiba, apoiando ou não a Cristina Grêmio? O eleitorado bolsonarista vai cobrar o apoio do seu líder para a Cristina contra o Eduardo Pimentel. Essa vai ser talvez o maior dilema que Bolsonaro vai ter que resolver, ou não, né? Talvez Bolsonaro pense na consciência e diga, não, a coerência é apoiar a Cristina, embora o partido dele indique o candidato a vice. Vamos ver como é que esse dilema vai se resolver até o final do segundo turno, que vai ser disputado no dia 27 de outubro. Interessante. Vai ser uma eleição diferente. Quem se deu ainda muito bem nessa eleição? Por incrível que pareça, o Partido dos Trabalhadores não emplacou nomes nas principais capitais, não elegeu grande quantidade de prefeitos. Mas, aí é o mais, o PT e seus congêneres conseguiram eleger muitos vereadores. Isso sempre conta muito nas próximas eleições. Então, não dá para comemorar nesse pleito 2024 que a direita conservadora tenha crescido ou tenha tido grandes conquistas, como alguns vão até tentar demonstrar. Mas, de fato, o PT continua tendo a máquina federal que vai ser usada descaradamente na eleição de São Paulo. Só que em São Paulo vai ter uma diferença fatal. Os três principais candidatos tiveram mais de 1.700.000 votos. Foi uma eleição que foi decidida no Photochart. Ricardo Nunes ficou em primeiro, Boulos em segundo e Pablo Marçal em terceiro, com um capital de mais de 1.700.000 votos, que dificilmente irão para Guilherme Boulos.
podem ir para o prefeito Ricardo Nunes com muita contrariedade, mas devem migrar para o lado da centro-direita, ou centro-esquerda, como alguns maldosamente ainda apelidam o Ricardo Nunes. Mas não devem ir para Boulos, que é exatamente o candidato da extrema esquerda. Votos de Tabata não farão tanta diferença assim para Boulos, a favor dele, e de Datena menos ainda, até porque o PSDB tem muito mais possibilidade de fechar apoio com a base do prefeito Ricardo Nunes do que qualquer outra coisa. Então a força de Datena no segundo turno será nenhuma. Aliás, o candidato já disse que não apoiará ninguém. E a expressão dele também no segundo turno será nenhuma. Agora Bolsonaro vai ter que resolver a saia justa de Curitiba. Vamos ver como é que ele vai se comportar nessa eleição. Vai ser a grande dúvida que vai pairar, ou vai ser resolvida depressa, com apoio imediato a Cristina Grêmio, ou vai ficar naquela dúvida. Bolsonaro apoia na surdina, mas faz um corpo mole para o Eduardo Pimentel. O que você acha que vai acontecer, hein? Escreve aí na nossa área de comentários, vai ser divertido. Para o Auriverde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão. Tá aí, né, pessoal? As informações para todos vocês. Já vou pedindo para você, se você gostou desse vídeo, deixe o like no vídeo, comente aqui embaixo qual a sua opinião desta matéria, se você gostou ou não, e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço e te espero mais tarde no próximo vídeo.